Mas a mensagem, ela vai falar o seguinte, e eu vou começar falando sobre alguns erros que começaram e que foram cometidos, que levaram a mulher a ser enganada. A gente vai estar estudando hoje, peço que vocês, quem está com a Bíblia aí, pode estar abrindo em Gênesis 3, né? Eu coloquei lá no grupo. E a gente vai estar estudando hoje Gênesis 3. Então, se possível, você pode pegar a sua Bíblia aí. Interessante que depois que Deus ter criado tudo, ele criou, ele diz assim, né? Viu Deus que tudo quanto tinha feito e viu que era muito bom, né? Nós sabemos que tudo que foi feito, tudo que foi escrito na Bíblia é para o nosso bem e para o nosso aprendizado. Então nós vamos estar estudando agora, pegar um pequeno trecho de Gênesis 3, do versículo 1 ao 6, que vai mostrar tudo como tudo começou, né? Os 3 erros que levaram a mulher a ser enganada. E é interessante que a gente muitas vezes pensa que a mulher que foi quem foi culpada foi a mulher que fez isso, a mulher que foi aquilo outro e tudo mais. Hoje a gente vai ver um aspecto que a Bíblia diz sobre isso, né? Mas eu vou estar lendo aqui para a gente poder ir conversando e pensando melhor. Gênesis 3, versículo 1 a 6 diz: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E aqui que vai vir os três partes do versículo que eu queria que os irmãos prestassem atenção, que foram os 3 erros que levaram a mulher a ser enganada, que está no versículo 6. E fala assim o versículo 6: E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. E aí depois continua: tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. É interessante que em 1 João 2, versículo 16 a 17, ele vai dizer o seguinte: Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E jogando no contexto de Eva, é interessante que a concupiscência da carne seria a árvore boa para comer, que ela disse que a mulher viu, né, que a árvore era boa para comer. Isso seria a concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos seria quando ela diz agradável aos olhos. Então, a concupiscência dos olhos, ela olhou, ela viu e desejou aquilo. E também a soberba da vida, e ela diz que a árvore era desejável para dar entendimento. Então vem esses 3 pontos, né? E é interessante que nós vemos como é mapeado esse caminho, né? O caminho que nossos corações fazem ao ir em direção ao pecado e como chegamos ao fim dele, que é a morte. Infelizmente, essa é a condição que nós nos encontramos, né? Nós somos pecadores e nós somos condenados à morte, já desde que nascemos, né? Em Tiago 1, 14 a 15 diz: Mas cada um é tentado quanto atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E essa concupiscência, estou falando tanto concupiscência, né? A palavra difícil, aí meio estranha, né? Mas essa palavra significa cobiça de bens materiais. Ou também, se a gente for ver na palavra original, ela é desejo ardente. Também, aqueles que gostam de uma palavra diferente, né? No grego significa epitomia, que é o desejo ardente, né? Que isso é o que habita no nosso coração pecaminoso, né? Nossa carne, né? E ele diz, continuando o versículo, no versículo 15, ainda em Tiago 1,
15, fala: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, uma narrativa de Tiago, né, ilustrando o que acontece até o pecado, o que ele acontece quando o pecado é gerado, né? Ele gera a morte. E nós sabemos que foi por causa disso que entrou o pecado no mundo, né? Adão pecou. Um comentarista, ele disse o seguinte: Satanás atacou os nossos primeiros pais para levá-los a transgredir, e a tentação causou-lhes uma fatalidade. O tentador foi o diabo, que entrou na serpente. O plano de Satanás era arrastar os nossos primeiros pais ao pecado e assim colocar a separação entre eles e o seu Deus. Deste modo, o diabo foi desde o princípio homicida e um grande realizador de maldades. A pessoa tentada foi a mulher. A tática de Satanás foi estabular uma conversa com ela, enquanto se encontrava sozinho. Ou seja, ele foi com Eva, sabendo que Eva ia poder, no caso, ia ser mais fácil dele enganar, porque Adão ele não poderia ser enganado, porque foi para ele que foi a ordenança, né? Então não tinha como ser enganado Adão, né? E aí continua o comentarista: existem muitas tentações perante as quais o fato de que a pessoa está a sós fornece uma grande vantagem ao tentador, ao passo que a comunhão entre os santos cuida em grande medida da fortaleza e segurança deles. Ou seja, quando você está sozinho, você tem maior tendência a pecar, mas quando você está junto, você tem menos tendência, você está mais protegido, né? E o comentarista ainda continua: Satanás tirou proveito ao encontrar a mulher sozinha e nas proximidades da árvore proibida. Então é interessante que alguns pastores, alguns falam que a Eva estava longe de Adão, Eva estava perto de Adão. A gente não tem certeza onde que estava Eva, onde que estava os dois, estavam juntos, estavam separados. A gente só sabe que Eva foi tentada e depois ela pegou do fruto e deu para o seu marido e ele comeu. A gente só sabe que aconteceu isso. É interessante a narrativa e ela mostra que foi Adão quem pecou, porque o mandamento era para Adão. Se é Adão, não coma dessa árvore aqui, porque no dia que você comer você vai morrer. E Adão tinha a responsabilidade de falar com a sua esposa e falar para ela: Eva não pode comer por causa disso, disso, disso. E os irmãos, se os irmãos perceberem, lá Eva ela adiciona uma palavra a mais. Ela não fala exatamente o que Deus falou. Ela diz que nem tocareis. Deus não tinha falado que não podia tocar. Então tá vendo o problema aí. E aí Satanás aproveitou esse adicional dela e aí introduziu mais a malícia dele, né? Então, agora nós vamos ir, irmãos, para umas divisões. E é interessante porque o pecado, ele gera medo. E nós vamos ver essas divisões aqui no texto, que o pecado, ele gera medo. Ele traz medo para nós. Por quê? Gênesis 3, 7... versículo 10 e versículo 11, eu vou estar lendo, e nós vamos ver o que aconteceu com Adão e Eva. Por que veio esse medo ao coração deles? Porque eles pecaram, né? Eu vou estar lendo Gênesis 3, versículos 7, 10 e 11. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ele disse: ouvi a voz a soar no jardim. Já estou para o versículo 10. E temi, porque estava nu, e escondi-me. Aí eu vou para o versículo 11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então, irmãos, é interessante que algo que nós podemos notar é que, mesmo estando tudo perfeito e habitando em um lugar que só tinha uma ordenança, que era o versículo, né? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Que diz em Gênesis 2, versículo 16 e 17. Então, irmãos, Adão e Eva, eles se deixaram iludir por uma falsa esperança de serem conhecedores do bem e do mal e acharem que Deus não iria cumprir a sua palavra de que certamente eles iriam morrer. Interessante que um comentarista diz, ele diz:
por não comer daquilo que era permitido por Deus, mas ao invés disso comer do fruto da árvore do conhecimento, que estava proibido, Adão mostrou claramente ao seu desdém por aquilo que Deus lhe havia outorgado e o seu desejo por aquilo que Deus considerou prudente não lhe dar. Ou seja, não comer daquela árvore lá especial, separada, né? Que não era uma árvore que era para se comer. E o comentarista fala ainda: desejava ter o que quisesse e fazer o que lhe trouxesse prazer. Definindo em uma só palavra, o seu pecado foi a desobediência. Desobediência é uma ordem clara, simples e expressa. Então, irmãos, nós vimos agora que o pecado, ele traz medo. Eles ficaram com medo porque pecaram, alguma coisa mudou em Adão e Eva, né? E agora nós vamos ver que o pecado, ele também nos afasta de Deus. O que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram não foi somente que eles morreram, que eles tiveram essa quebra na vida deles, né? Eles também tiveram uma quebra com Deus. Então nós vamos ver que o pecado, ele nos afasta de Deus. No versículos 8 e 9 nós vamos ver isso. Versículos 8 e 9 de Gênesis 3 diz: e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Então, irmãos, perceba algo interessante, que quem procura Adão e Eva? Deus que procura Adão e Eva, Deus que vai atrás deles. Será que se eles tivessem corrido a Deus logo depois que eles tivessem pecado, será que a história seria diferente? A gente pergunta isso, né? Se você pensar nessa história de Adão e Eva que pecaram, cometeram aquele erro, se eles não tivessem cozido folhas de figueira e se escondido da presença de Deus, porque eles sabiam que Deus ia aparecer lá, se eles corressem para Deus e falassem: Senhor, eu fiz isso, aconteceu isso comigo, não sei o que lá, e contar tudo o que aconteceu, será que teria sido diferente? Um comentarista disse o seguinte: Adão não tinha uma natureza pecaminosa que o impulsionasse ao pecado. Pelo contrário, tinha a liberdade de escolha conforme a sua vontade, com toda a sua força, não debilitada e nem desequilibrada, porém apartou-se com muita prontidão, arrastando toda a sua posteridade ao pecado e à miséria. Contemplaram a felicidade da qual caíram e a miséria em que naufragaram. Viram um Deus amoroso irritado e a perda da sua graça e seu favor. Então aconteceu tudo isso quando eles cometeram aquele pecado. Interessante, irmãos, uma história, e os irmãos conhecem essa história, e eu acho muito interessante essa história, porque ela vai falar o seguinte: a história de Ló. E eu vou estar lendo os versículos. Eu queria que os irmãos colocassem a história e imaginassem essa história. Está em Gênesis 3, versículo 11 a 13, e a história vai dizer o seguinte: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. O contexto aí é Abraão e Ló. Havia briga entre os pastores deles, e Abraão falou: Ló, vamos parar com esse negócio aí, esse negócio de briga aí com pastores e tudo mais. Essa coisa não tá rolando, não tá dando certo, vamos separar aí. A gente não pode ficar perto um do outro, não vai dar certo isso aí. E aí eles decidiram fazer isso. Eu vou para lá e você vai para cá. Vamos em direções opostas. E aí o texto continua: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Irmãos, note algo interessante aqui. Note o que Ló fez. Ele habitou nas campinas, mas ele foi descendo das campinas até as cidades de Sodoma e Gomorra. Os irmãos sabem que cidades são essas. Sodoma era uma cidade conhecida, e depois Deus mandou os anjos para lá para destruir, e também Gomorra, do mesmo nível de maldade que havia nessa cidade. E o interessante é que depois o texto ainda disse que os homens eram maus
na cidade, e por isso Deus mandou fogo, né? Nós sabemos a história que aconteceu para destruir aquela cidade. Então, irmãos, o homem e sua natureza pecaminosa é também assim, pois primeiro estamos longe do pecado e aí vamos nos aproximando aos poucos, e aí acabamos morando dentro da cidade como Ló fez. Esse é o nosso coração, irmãos. Nós muitas vezes não pensamos assim porque nós vamos de pouco a pouco, né? Como Ló foi se acampando e foi descendo, daqui a pouco ele estava lá na cidade de Sodoma. Então, continuando, nós vamos continuar com esse pensamento, né? Nós vimos sobre o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele também gera medo, né? E também agora nós vamos ver que o pecado, ele tem consequências, infelizmente, e foi para Adão e Eva. Essas consequências foram para nós, infelizmente, né? Versículos 14, 16 e 19. Eu vou estar lendo para os irmãos. Eu vou estar lendo do Gênesis 3, versículo 14, versículo 16 a 19. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a terra, mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore do que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, comerás da erva do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e ao pó tornarás. Irmãos, interessante que para a mulher, Deus deu um castigo muito menor do que para o homem. Para os irmãos perceberem o tamanho da responsabilidade que foi, porque foi para Adão que Deus disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele disse: dela não comerás. Foi para Adão. Então nós vemos aqui, irmãos, como foi desastrosa a consequência dos atos de Adão e Eva. Assim como o pecado pode nos dar alegria repentina, ele também pode, irmãos, causar destruição alvoroçadora. Muitas vezes não medimos o prejuízo antes de entrarmos no caminho do pecado, infelizmente, pois a Bíblia nos alerta que esse caminho levará à destruição. Muitas vezes nós não pensamos, temos muitas vezes essa facilidade de ir, né? Muitas vezes nós vamos, mas nós não calculamos: será que isso aqui vai ser bom? Será que isso aqui vai ser algo que vai me trazer algo que vai ser valoroso, ou que vai me trazer alegria? Sim, o pecado, ele engana nesse ponto, né? Ele diz que é bom, é agradável, mas só que vai trazer destruição depois. Um comentarista disse, e eu achei interessante a gente colocar aqui no estudo, que o pecado aparece mais claramente diante do espelho do mandamento, e assim Deus o colocou diante de Adão. E neste mesmo espelho devemos olhar para o nosso próprio rosto. Porém, ao invés de reconhecer o pecado em toda a sua magnitude e assumir a vergonha em si mesmos, Adão e Eva justificaram o pecado e carregaram a vergonha e a culpa sobre outros. Então, em vez de eles falarem: Senhor Deus, eu que pequei, eu que fiz isso, aí Adão podia ter dito, né? Fui eu que pequei, eu que falei contra o Senhor, porque o Senhor disse que era para fazer isso e eu não fiz, eu deixei a minha esposa comer. Ele disse: foi a mulher que tu me deste. Irmãos, continuando então, nós vamos ver agora no versículo 21 a 24 que o pecado, ele precisa ser tratado. E é interessante, irmãos, como o nosso Deus, ele é tão amoroso, e ele foi amoroso no início da história da humanidade, porque o pecado, ele precisa ser tratado. Vamos ler do versículo 21 a 24 de Gênesis 3, que vai dizer: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. E o Senhor, pois, o lançou fora
do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e a uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Irmãos, a gente já está indo para o final, e é interessante agora o que um comentarista diz, é interessante o que ele vai dizer, e eu queria que os irmãos prestassem atenção, porque é algo muito interessante o que esse comentarista falou. Ele disse assim: supõe-se que os animais cujas peles Deus os vestiu foram mortos. Então, supondo que os animais foram mortos, não para serem comidos pelo homem, mas como sacrifício para tipificar a Cristo, o grande sacrifício. Adão e Eva fizeram para si aventais de folhas de figueira, que eram uma coberta demasiadamente estreita para envolvê-los, ou seja, não era algo apropriado. Assim são todos os trapos de nossa própria justiça. Deus fez para eles túnicas de peles grandes, firmes, duráveis, e na medida certa para eles. Assim é a justiça de Cristo. Portanto, revestir-vos do Senhor Jesus Cristo. É interessante, irmãos, e que é maravilhoso a graça que nós temos em Cristo Jesus, nosso Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e nos dá uma nova roupa para chegarmos na presença de Deus com a justiça de Cristo em nós. É interessante isso, irmãos. E eu vou ler mais uma vez essa frase que está aqui. É interessante porque, olha só, Deus viu que o homem tinha feito para si roupa de folhas de figueira, e Deus fez algo apropriado, fez uma roupa boa. Então nós vemos esse sacrifício, como o versículo 15 fala: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e ela te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, essa é a maravilhosa graça que temos em Cristo Jesus, nosso Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e nos dá uma nova roupa para chegarmos na presença de Deus com a justiça de Cristo em nós, porque a roupa que Cristo nos dá é perfeita. A vinda do Messias é prometida aqui nesse versículo, irmãos, com essa profecia, né? E um comentarista ainda fala mais uma vez, e eu gostaria de falar para os irmãos, o comentarista diz o seguinte: a morte é espantosa por natureza, apesar de a vida ser apesar de a vida ser desagradável, e com isto conclui-se o castigo. O pecado introduziu a morte ao mundo. Se Adão não tivesse pecado, não teria morrido. Ele cedeu à tentação, porém o Salvador revestiu a ela. Porém o Salvador resistiu a ela, ou resistiu à tentação, né? Falando sobre Cristo que resistiu à tentação. Quando admirável a santificação do nosso Senhor Jesus Cristo, que por sua morte e sofrimentos respondeu à sentença ditada contra os nossos primeiros pais. Então, irmãos, é maravilhoso essa história, e é maravilhoso como Deus apresenta ela para nós nas palavras aqui da Bíblia, né? Ele diz que ele ia colocar inimizade entre a mulher, e ele falou que é a tua semente, a sua semente, e essa te ferirá a cabeça e lhe ferirás o calcanhar. A profecia, né, bem simples, da chegada da semente, que é Cristo, né, o Santo de Deus. Então, irmãos, nós vimos que o pecado ele gera medo, nós vimos que o pecado ele nos afasta de Deus, nós vimos que o pecado ele tem consequências, mas nós vimos também que o pecado ele precisa ser tratado, e Deus tratou o pecado da melhor maneira possível. Como nós, pecadores, agora, né, longe de Deus, Deus tratou de uma maneira especial. Ele mandou Cristo, né, a roupa perfeita. Então, irmãos, para terminarmos, eu gostaria de dizer que grande verdade podemos aprender nesse trecho. Deus cuidando de cada detalhe e de cada parte da nossa história, mesmo antes de nascermos. Antes mesmo de você nascer, a história já estava escrita, e Deus já tinha escrito o que Ele ia querer para você, e também Ele já tinha te salvado por meio de Cristo. Deus é um Deus
de ordem e justiça. Que os nossos corações, irmãos, possam lembrar dessas verdades e nos dar coragem e confiança de viver uma vida de comunhão com Deus. Que essas verdades desse texto, irmãos, desse pequeno devocional que eu passei para os irmãos agora, possa desafiar a vida dos irmãos a lembrarem sobre isso, né? Que mesmo Adão tendo pecado, mesmo tudo de ruim que aconteceu, Deus providenciou uma roupa perfeita e para eles, simbolizando Cristo futuramente, que iria vir ao mundo e morrer. Esse é o nosso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Esse é o nosso maravilhoso Deus que enviou seu Filho para morrer por nós. Ele tem feito grandes coisas, irmãos. Ele fez uma grande coisa por nós. Ele nos salvou dessa condenação grande que era o pecado. Que a verdade da palavra de Deus possa estar nos desafiando. E eu gostaria de terminar agora esse tempo com uma oração e depois agora nós vamos fazer algumas perguntas e eu gostaria que os irmãos participassem. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela nos ensina, nos exorta e ela tem nos ensinado, Pai, grandes verdades. Obrigado, Senhor, por esses princípios que ela nos ensina. Obrigado, Senhor, pela vida que Cristo deu por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e sempre quer que nós lembremos da Tua palavra e que a guardemos em nossos corações, Pai, para não pecarmos contra Ti. Pedimos, Senhor, a Tua bênção, Tua direção e oramos agradecidos pela Tua palavra. Em nome de Cristo. Amém.